A data está no calendário que o seminário mandou para vocês. Tá? E vocês podem mandar por e-mail, tem meu e-mail lá na ementa, ou pelo WhatsApp. O WhatsApp vocês têm, está lá no grupo. Aí pode mandar aí na data, né, da avaliação. É um trabalho, nessa disciplina é um trabalho. O que foi, Odilmar? Fala. Você vai querer que a gente desenhe o mapa? Eu falei assim, ai, que bonitinho, Viagens de Paulo. Tem que fazer uma mapinha, não, desenhar não. aqui. Tá. Essa emenda é da sua filha. Você vai ter que desenhar. Engraçadinho. Dá aula de grego, de hebraico, de Novo Testamento, Antigo Testamento. Ô, Denis. Oi. Quer falar? Olha o microfone aí. Fala aí, Vânia. Vânia está aí. Então, muito bem, né? Vamos começar. Os atrasados aí, eles vão pegando depois. Me apresentar aí para o pessoal que não me conhece. Meu nome é Ricardo, eu sou professor dessa matéria. Eu vou dar aula para vocês aí de Novo Testamento, Antigo Testamento, né? Eu não sei se vocês vão fazer estágio, né? Alguns de vocês vão fazer, depois dessa matéria vai fazer estágio, então, né, estágio aí a gente vai fazer de novo. E as nossas aulas, todas elas são gravadas. Aí, quando acaba a aula, eu faço o upload lá para o YouTube, aí, quando está feito, eu mando o link lá para vocês, tá? Que aí, de repente, né, atrasou, aconteceu alguma coisa, não deu para participar, dá para assistir lá pelo YouTube depois. As avaliações, é aquilo que eu estava falando antes, já está na ementa do curso, eu mandei lá para o grupo de WhatsApp, tá certo? E quando não der para a gente ter aula pelo Zoom, se num momento ou outro, né, se acontecer alguma coisa, a gente pode também fazer pelo WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp, todo mundo está lá, então a gente vê aí, né, que esse tempo doido aí, né, às vezes chove, cai a internet, mas aí a gente tenta viabilizar isso. A nossa forma de aula, né, é essa aula, né, interagindo aí pelas redes, né, mas também eu vou mandar material em PDF para vocês, né, uma pesquisa, né, alguma atividade para vocês irem fazendo, e a ideia é ir trabalhando o conteúdo. Nosso conteúdo em Novo Testamento 2 é a vida de Paulo e as cartas de Paulo. Novo Testamento 1, a gente estuda o processo de formação do Novo Testamento, os evangelhos e o livro de Atos. E no Novo Testamento 2, a gente estuda sobre a vida de Paulo e as cartas de Paulo. Novo Testamento 3, a gente estuda as cartas gerais e o Apocalipse. Então, basicamente, a gente vai passar aí esse semestre entendendo um pouco mais sobre Paulo e sobre as cartas que ele escreveu. É importante a gente estudar sobre Paulo, porque sabendo quem foi Paulo, a gente vai entender um pouco do conteúdo dele. Fala-se muita besteira hoje, né? Sobre quem é Paulo, o que ele fez, o pessoal interpreta erradíssimo, né? Algumas afirmações, porque não entende quem é Paulo, e acaba pregando um monte de besteira aí, extorquindo, alienando um monte de gente. Vou dar alguns exemplos nessa aula de hoje, mas a nossa caminhada é por aí. Do pessoal que está chegando agora, tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Quiser participar na aula, está aberto, tá? Pode ficar tranquilo, fazer pergunta, falar, né? A ideia é que a gente também possa trocar ideia aí, né? Fala aí. Regina, quer falar? O que acontece comigo? Eu não sou muito de tecnologia, então eu vou ser um pouco mais devagar para entender a tecnologia, que é trabalhar com Zoom, trabalhar com Google Drive, né? Então, assim,
eu vou ter um pouco de dificuldade, então eu vou precisar um pouco mais de ajuda. Eu vou te dar uma dica. Nas minhas aulas, o que você vai precisar? Acessar o Zoom e a atividade que eu passar, você pode tirar foto e me manda pelo WhatsApp. Entendeu? Se tiver dificuldade de fazer o escanear e tal, não tem problema. Contanto que seja legível, você pode me mandar escrito, não precisa digitar, entendeu? O Odimar, que é um aluno aí já antigo, né? O Odimar, casado com a Adriana, que está esse casal aí, né? O Odimar, ele apresenta os trabalhos horríveis. Tem que ver, a letra dele é a coisa péssima. Mas dá para ler. Eu leio grego, leio hebraico, então dá para entender. Ele tira a foto, manda, né? A Adriana já é mais caprichosa, digita. Ele não, ele é meio porcalhão, então eu não tenho problema em relação à forma. Tá? Preocupação maior com o conteúdo. Mas fica tranquilo em relação a isso. Tá? Tá bom, obrigada. E quando eu mandar o link da aula, é um link do YouTube. Oi. Você vai clicar lá e ele vai direto, entendeu? Se você precisar de alguma ajuda, manda um WhatsApp para a gente no privado que a gente dá um help. A gente dá suporte de tecnologia também para o pessoal. Então, eu vou precisar, sim. Vou fazer isso. Então, obrigado. Mais alguém só fazer contato. Legal, então. Show de bola. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Não é cumprimentar. Eu perguntei se quer perguntar. A paz do Senhor Jesus, Ricardo. Vai para lá, você já não faz mais o curso há 3 anos. Sai daí, e faz nada. Vem perturbar, não. Boa noite. Então, vamos seguir. Alguém falou aí? Não, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Geralmente, eu trago um slide né, para a gente poder interagir melhor com o conteúdo. Hoje, como é uma primeira aula, eu vou falar mais da disciplina, né, falar um pouco da proposta, né, da disciplina, apresentar uns materiais de pesquisa, também aí que é importante, né? Na ementa tem sugestão de livro, não vou pedir para você comprar livro, para comprar material, né? Porque material de teologia é caro, mas assim, a gente está estudando teologia, está fazendo ensino religioso, tem que ter material, né? Eu vou apresentar essas propostas para vocês, mas fica à vontade, né? Tem muita coisa que dá para baixar na internet, também eu vou compartilhar muita coisa com vocês aí em PDF, né? Então, vocês fiquem à vontade para comprar ou não, tá certo? Eu não vou exigir que você compre o material, o dinheiro não está sobrando aí para ninguém, né? Então, quer falar alguma coisa, Regina? Não. Não? Então, beleza. Não. Silvia, quer falar? Não, não, professor, estou só prestando atenção por enquanto. Tá bom. Eu vou pedir o seguinte, então, quem não quer falar, tira o microfone, porque aí o som externo de vocês não vem para todo mundo, né? Aí só deixa no mute. Aí, querendo falar, aciona o microfone, tá bom? Então, vamos lá. Então, nessa disciplina, né, em todas as disciplinas relativas à Bíblia, sempre trabalho algumas ideias que são principais. Cada livro que a gente vai estudar, né, ele tem um objetivo, ele tem um autor, ele foi escrito numa data, possui um contexto, né? Ele tem ali as suas particularidades. Então, o nosso objetivo nessa matéria é entender sobre autoria, objetivo, data e contexto das cartas paulinas, que é o objetivo de Novo Testamento 2. Por que isso é importante? Você já deve ter ouvido falar, né, eu sempre uso isso como exemplo, sobre a lei da semeadura, né, que está lá em Coríntios, lá. Agora eu não lembro se é a primeira ou a segunda, 9, lá que o pessoal vai usar para dizer que quanto mais você semear, mais você vai ganhar de Deus. A maioria das pessoas usa esse texto para falar sobre a questão de dízimo, né? De contribuição, de oferta. E aí, geralmente, o líder da igreja, ou o pastor, vai usar esse texto lá de Corinto, dizendo que aquele que semeia pouco, colhe pouco, né? Aquele que semeia muito, colhe muito. Esse é um uso do texto muito fora do contexto
e muito fora da realidade do próprio apóstolo Paulo. A gente começa o Novo Testamento 2, né, fazendo uma caminhada pelo que se conhece da vida do apóstolo Paulo, justamente para entender a intenção dele ao escrever os seus textos. Pensa o seguinte, você escreve e-mail, você escreve textos, né? Você vai produzir textos, e isso tem a ver com a sua realidade, isso tem a ver com as suas características, com o seu nível cultural, com a sua percepção de mundo, né? Com a maneira como você lê e entende o texto bíblico. Um texto que você escreva, uma mensagem que você pregue, uma reflexão que você faça na sua igreja, num culto do lar, um estudo que você dê na IBD, tudo isso tem a sua cara, né? Tem a sua característica, ainda que você entenda que foi inspirado ou inspirada por Deus. Então, quando nós lemos textos do apóstolo Paulo, né? Textos atribuídos a Pedro, né? Cartas do Novo Testamento, os evangelhos, ou textos do Antigo Testamento, esses textos têm as particularidades, né, as características dos seus autores. E Paulo foi uma pessoa que tinha dinheiro, era uma pessoa que tinha conhecimento, era uma pessoa que tinha influência no meio judaico, mas quando ele aceitou a Jesus, ele perdeu tudo isso. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Paulo tinha que trabalhar para ter o seu sustento. Isso, dentro do contexto romano, era humilhante. E aí, como é que esse cara, que vivia de doação, que tinha que correr atrás do seu sustento, vai dizer que se eu der um dízimo maior para Deus, Deus vai me retribuir? Porque Paulo não foi rico. Nenhum dos apóstolos, inclusive, foi rico. Então, essa leitura, feita agora de maneira muito superficial, já põe em xeque essa chamada lei da semeadura, que é uma interpretação muito superficial de um texto, escrito para falar sobre a importância do compartilhar, de ser fraterno. As igrejas estavam sofrendo perseguição, muita gente estava passando fome, passando necessidade, e a ideia era que as igrejas pudessem contribuir umas com as outras e assim elas pudessem suprir suas necessidades. E quanto mais as igrejas contribuíssem para ajudar as outras, mais preparadas elas estariam para lidar com a perseguição e com a escassez. Por isso essa ideia, né? Quanto mais eu puder contribuir, melhor vai ser o nosso retorno, a maneira aí de nós lidarmos com a perseguição que estava sendo imposta pelo Império Romano e também por parte de alguns judeus na época de Paulo. Então, a nossa caminhada vai começar fazendo uma breve análise aí sobre a vida de Paulo, né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre as viagens de Paulo, né? Viagens missionárias, e começar a entender um pouco como que a mente de Paulo funcionava, né? Quem era o apóstolo Paulo, as origens dele, né? Paulo, ele não era um apóstolo comum, né? Uma outra coisa interessante que vale a pena lembrar é que a designação de apóstolo é para aqueles que viram Jesus pessoalmente. Então, nós temos, né, nos evangelhos o relato dos 12 apóstolos, né? Um se mata, né? Judas vai lá e se mata, né? Nas circunstâncias aí, né? Em circunstâncias, né? Aí ele vai lá e se mata, e a gente fica com 11 apóstolos. O texto vai falar de Matias, né? Que depois é escolhido, e ele some da história. E lá no capítulo 8 e 9 de Atos, a gente tem o aparecimento de Paulo. Paulo está indo para Damasco, na estrada de Damasco ele tem uma visão e ele vê Jesus. E, a partir desse momento, ele se autodenomina apóstolo. Você vai ver que todas as cartas, Paulo inicia dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo e tal, né? Porque é uma autodefesa. O termo apóstolo, né? Ele é ligado àquela pessoa que é enviada para uma missão especial. E que tipo de apóstolo é Paulo? Paulo é o apóstolo dos gentios. Pensa bem, Pedro era judeu, um cara marrento, né? É aquele cara que pegou a espada para cortar a orelha lá do soldado, né? O cara que negou a Jesus, mas era um judeu.
Os apóstolos de Jesus, os primeiros apóstolos de Jesus, eram pessoas simples, sem estudo, né? sem muita cultura, né? Eram pessoas do povo. Um dos apóstolos que poderia ter um pouco mais, né, de estudo ou de conhecimento, pelo menos, da lei, poderia ser Mateus, que, de acordo com o texto grego, ele seria levita. Em Marcos, Mateus é chamado Mateus Leuí, né? Aí alguns falam que seria Levi, um segundo nome de Mateus. Mas o termo Leuí, em grego, dá a ideia de levita. Então, seria Mateus o levita. Como não tinha trabalho no templo para todos os levitas, muitos deles trabalhavam como como cobradores de impostos, que provavelmente era o caso de Mateus, que deve ter tido uma educação, né, ligada ali ao templo e, de repente, se destacava um pouco mais dos outros, né, que eram pescadores, caras ali, né, do dia a dia, de serviço braçal. Paulo, não. Paulo é um cara que estudou nas melhores escolas judaicas, né? Ele falava grego, falava hebraico, falava aramaico, ele conhecia a cultura grega, ele conhecia a filosofia. Paulo, ele era alguém, realmente, ele era o cara ideal para falar para o mundo não judeu. Paulo, ele tinha as condições adequadas para poder falar para quem não era judeu e também para quem era judeu. Por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. Você vai ler lá no texto de Atos, né, a partir do capítulo 14, que há uma discussão entre Pedro e Paulo, né, sobre como lidar com os gentios. Paulo come com os gentios, Paulo convive com eles, e Pedro, né, quando está longe dos judeus, vai lá e se relaciona com os gentios, come, bebe, né? Quando os judeus estão perto, ele vai e menospreza. Esse comportamento de Pedro era comum na comunidade judaica. Paulo, né, puxa a orelha dele, fala que no Evangelho de Cristo não há lugar para acepção de pessoas. E aí tem o concílio, né, o primeiro concílio lá em Jerusalém, onde se discute como é que os cristãos, né, como é que esses agora que acreditam que Jesus é o Messias, iriam se comportar dentro da cultura não judaica. E Paulo é o cara que dá esse pontapé, né? Ele rompe barreiras. Quando você vai ler a carta aos Gálatas, né? Para mim é uma das melhores cartas que a gente tem aí no Novo Testamento, Paulo vai dizer que o evangelho é liberdade, né? Ele vai dizer esse negócio de festas, dias festivos, né? Datas, né? Tudo isso foi colocado para trás, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o suficiente para a salvação. Eu não preciso mais de rituais, ou de ritos, ou de sacrifícios, né? Na carta aos Romanos, ele também vai bater sobre isso, né? Então, ele já começa a abrir caminho para que o evangelho possa entrar dentro da realidade não judaica. O judeu, né, a religião judaica, né, o judaísmo, ele é ritualística demais, né? E Paulo vai detonar isso, né? Em Coríntios, Paulo vai dizer, né, que a consciência é o nosso guia. Lá no capítulo 7, quando ele está falando sobre comer ou não carne dedicada aos ídolos, né? Era comum as pessoas irem no mercado, né, nas cidades, e comprarem alimentos. Esses alimentos, às vezes, eram sobras de sacrifícios realizados dentro dos rituais, né, romanos, né, pagãos lá. Então, isso era vendido no mercado. O que Paulo vai dizer? Se a tua consciência não te condena, vai e come. Se a tua consciência te condena, não come. Para o judeu, esse tipo de pensamento é impossível. Mas para Paulo, ele está dizendo que Cristo é suficiente. Então, a pureza do que eu como ou não é irrelevante, porque, na verdade, eu preciso ter a mente de Cristo.
E uma vez que eu tenha a mente de Cristo, a minha consciência estará guiada pela mente de Cristo. E aí eu não vou, né, sair por aí fazendo besteira. Muita gente alega, né, que já que a minha consciência é o meu guia, eu posso fazer o que eu quero. O que Paulo está defendendo é que pessoas convertidas, né, possuem a mente de Cristo. E a mente de Cristo tem sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Então, Paulo é um tipo de pessoa que tem a mente aberta, tem conhecimento, tem cultura, né? tem habilidades intelectuais para poder realmente desenvolver o que foi feito até hoje. Tanto que nós, né, estamos aqui, pleno século XXI, né, ano 2022, né, e a gente, como igreja, tem como base aquilo que Paulo escreveu. Né? Há uma divisão em relação ao Novo Testamento, né? A gente tem os evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o Apocalipse. As cartas de Paulo é o que define o nosso conteúdo doutrinário. Se você quiser ensinar doutrina na sua igreja, independente da denominação, o conteúdo ideal são as cartas de Paulo. Então, Paulo, ele, digamos assim, né, ele criou o cristianismo que a gente tem hoje, ou pelo menos a essência doutrinária do cristianismo que a gente tem hoje, né? Até hoje, pelo menos a essência, né? Porque acabaram deturpando aí um monte de coisa aí, né? Mas quem define, né, a maneira como cremos, basicamente, são os escritos de Paulo. Então, ele era o cara ideal para esse tipo de trabalho. Né? Tem cartas que há dúvidas se ele escreveu ou não, mas se ele foi o autor, se ele não foi o autor, ele foi, pelo menos, aquele que inspirou essas cartas. Né? Isso também tem a sua importância. Então, por isso, a nossa primeira caminhada é conhecer um pouco mais de Paulo, né? Saber um pouco mais da vida dele, entender um pouco mais, né, do papel dele dentro desse processo de formação das igrejas primitivas. Né? Lembrando, deixa eu até pegar um livro aqui, eu sempre falo que no Novo Testamento a gente não tem igreja primitiva, né? A gente tem igrejas primitivas. Tanto que, se você estudar, por exemplo, a igreja em Jerusalém, é uma igreja muito ligada ainda ao judaísmo. Né? Ela nasce com os apóstolos, né? Então toda a tradição judaica, a formalidade judaica está ali. Agora, você vai para a igreja em Corinto, ela é diferente da igreja em Roma. Você vê isso, inclusive, na lista de dons que são apresentados, né, nessas cartas. Nós também vamos estudar sobre os dons, né? Ter uma ideia, né, do que cada dom representa, né, da importância. Eu, particularmente, acredito em todos os dons, acho que são possíveis até hoje, porque quem define isso é Deus, e Deus faz o que ele quer. Né? Agora, o problema é que tem muito erro, as pessoas confundem. As pessoas confundem ou não entendem muito bem o que cada dom significa. Né? Um exemplo é o dom de profecia. O dom de profecia, né, lembrando aí o pessoal que já estudou comigo, a profecia no Antigo Testamento está ligada a um tripé: denúncia do erro, proclamação dos desígnios de Deus e apelo à justiça social. O dom de profecia está ligado diretamente a esse tripé, e não à adivinhação do futuro. É muito comum nas igrejas pentecostais e neopentecostais o pessoal achar que profeta ou profetiza é aquela pessoa que sabe da tua vida. Isso não é dom. Isso é um outro fenômeno aí, né? Não dá para avaliar, obviamente, né? Mas não é o dom de profecia. Quando alguém está pregando na sua igreja, né? Está expondo o texto bíblico, está apelando à justiça social e está denunciando o erro, está agindo como um profeta ou profetisa. E essa pessoa tem um dom, né, de profeta.
Geralmente, hoje, quem tem esse dom são pregadores e pregadoras, né? Pessoas que têm aí o dom da palavra, né? De profetizar. Não apenas uma boa oratória. Tem muito pilantra aí que tem boa oratória, mas não fala nada de Bíblia, né? Mas aquela pessoa que tem o dom fala do texto bíblico com essas 3 características aí importantes. Então, o dom também é uma parte importante, né? Da gente entender o que Paulo está querendo orientar. Se você pensar nas diferenças das igrejas, pense em Corinto. Corinto tem muito a ver com a igreja pentecostal. É uma igreja onde predominam os dons, onde Paulo tem que orientar sobre qual é o lugar do dom de línguas. Porque, provavelmente, naquelas comunidades ali em Corinto, as pessoas que tinham dom de línguas estavam atrapalhando a ordem, né, das reuniões. E o que Paulo vai orientar? Quem tem o dom de línguas, se não tiver quem traduza, fica na sua. Se tiver alguém profetizando, quem é maior? Quem está profetizando. E o cara que tem um dom de língua fica na dele. É uma ordem. Agora, você já não vê isso na carta aos Romanos. Então, as igrejas em Roma já tinham uma característica, digamos assim, mais tradicionais, né? Se você vai para as cartas pastorais, né, chamadas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né, onde você já tem cargos. Não é mais o dom que dirige a igreja, são os cargos. Então, cada uma das igrejas, Corinto, Filipe, Tessalônica, Roma, né, cada um desses locais tem as suas particularidades, né, tem as suas características. Inclusive, tem as suas próprias listas de dons. O que vai dizer que o dom ele é dado de acordo com a necessidade da comunidade, né? Que é bem interessante essa perspectiva. Então, isso a gente também vai estar lendo, vai estar avaliando, vai estar analisando, né? Para tentar entender a importância disso e como a gente lidar com isso hoje, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa do que foi falado até aqui? Calma aí. Só queria dar uma boa noite aí. O professor, eu só queria dar uma boa noite, que eu entrei um pouquinho atrasado. Aí resolveu atrapalhar a aula dando boa noite, né? Tá bom. Achavam que era... Eu vi lá uma frase assim, é brincadeirinha, eu não achava que era verdade a aula. Mas eu estou quase no comecinho, tá bom? Eu vi o conteúdo que você falou. Tá, obrigado, beleza. Está gravado, aí qualquer coisa você pode pegar o início lá no YouTube, quando eu botar lá. Obrigado. Tá. Alguém ia falar aí? Não. Então, deixa eu apresentar aqui alguns livros que são interessantes nessa caminhada aí sobre o apóstolo Paulo, né? Está na ementa, tá? Tem esse aqui, ó, Paulo Apóstolo, do Carlos Mesters, é da editora Paulus, né? Vai tentar aí fazer uma biografia, né? Paulo, ele fala muito dele mesmo, né? Então é legal que dá para saber um pouco disso. Tem o livro de Atos, né, que é escrito por Lucas, mas fala muito de Paulo também, então também é interessante. Tem esse aqui, né, também, Paulo, esse já é da editora Paulinas, né, e vai nos ajudar. Fora isso, para relembrar aí o pessoal, nós temos... Calma aí. Separei aqui agora... Caiu meu transforme. Start Green. Nós temos aí no nosso trabalho de pesquisa um comentário, certo? Lembrando aí, ó, comentário bíblico. É um livro que vai falar de um livro só, né? No caso, esse aqui é de 1 Pedro, esse aqui é de Colossenses e Filemão. Então, os autores ou autor, né, vão estar trabalhando. Nesse caso aqui, ele trabalha versículo e blocos de versículos, né? Então, é interessante esse tipo de material para a gente. E tem as introduções ao Novo Testamento. A introdução, ela é um livro só falando de vários outros.
Mas deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui é um exemplo, né, de introdução ao Novo Testamento. Essa aqui é do Brodus Reio, é a introdução assim, mais tradicional. Tem a do Kimmel, né, que eu não estou achando aqui, que é da... Ah, não, tá aqui não. Depois eu... Ah, achei, calma aí. Ó, essa aqui também é a introdução. Esses dois livros, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um resumo dos livros do Novo Testamento, falando sobre quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e o objetivo. Dão uma noção mais geral, né? Então, são materiais aí importantes que a gente vai estar trabalhando aí ao longo do curso, tá certo? Na ementa tem esses livros, né? Depois eu vou tirar a foto, e aí eu mando também a foto da capa lá para o grupo de WhatsApp, e aí você pode pesquisar, pode, né, tentar entender aí um pouco mais. Beleza? Está acabando o tempo dessa aula. Entra no mesmo link, eu vou sair agora, entra no mesmo link para a gente poder continuar, tá? Porque o Zoom, de graça, ele só dá 40 minutos, né? Então está acabando aí, para eu não falar e cair, eu vou sair agora, você entra no mesmo link, a gente volta aí continuando a falar sobre essa introdução à disciplina do Novo Testamento 2. Tá bom? Mesmo link, gente.